eu já tenho esse vínculo aí com a Faculdade Inspirar, desde 2012, dando aula, então já tenho quantos anos, gente? 13 anos aí de jornada com a instituição. Então, inicialmente, somente como professora, então passei alguns anos dando aula em pós-graduação de fisioterapia pélvica. Seguindo, então, depois eu assumi a coordenação da pós-graduação de fisioterapia pélvica em São Paulo e também no Rio de Janeiro. E agora, como eu estou residindo em Teresina, já há um ano e um pouquinho, eu assumi aqui em Teresina também a direção operacional da Faculdade Inspirar. Ao longo desses anos, dessa caminhada dentro da fisioterapia pélvica, eu pude acompanhar o crescimento, a mudança do perfil aí dos fisioterapeutas. Então, quando eu comecei, quando tudo isso aqui era mato ainda, nós tínhamos poucos fisioterapeutas, né, que atuavam, e a maioria deles, inclusive, assim, nós tínhamos, assim, quem atuava com incontinência urinária, que é o clássico, né? Tanto que a nomenclatura original, né, após a graduação que eu fiz, né, carregava o nome de uroginecologia, porque trazia muito essa questão das disfunções miccionais, de fato, né? Os prolapsos, né? Que foi quando começou, na verdade, com Kegel lá atrás, né? Essa questão do treinamento muscular do assoalho pélvico voltado muito para o tratamento das disfunções miccionais. Mas com o crescimento, né, das pesquisas, da cientificidade, né, a gente foi ganhando cada vez mais importância na ciência mesmo da saúde, né, no exercer desse nosso trabalho com seriedade, melhorar essas disfunções pélvicas, e isso terminou ampliando mais o olhar, né, da nossa atuação. Então, nós começamos a avançar. Então, lá da incontinência urinária, eu vou contar uma curiosidade para vocês, né? Eu sempre trabalhei com fisioterapia pélvica, mas eu vou confessar que quando eu entrei no meu curso de graduação, lá atrás, lá no início do século, eu não conhecia a fisioterapia pélvica. Conhecia outras áreas da fisioterapia. E eu lembro que no meu primeiro ano de faculdade, num evento como esse, muito voltado para acadêmicos, teve uma palestra sobre a fisioterapia para a incontinência urinária. E ali, no meu primeiro ano de faculdade, despertou uma curiosidade sobre, nossa, fisioterapia para incontinência, né? E assim eu fui seguindo o curso com aquela curiosidade, mas ainda não apaixonada. Mas no decorrer do curso, eu fui me descobrindo cada vez mais como fisioterapeuta uroginecológica, né? Que era isso que nós fazíamos. Então, era bem básico. Vamos tratar a incontinência urinária. Quem tem incontinência urinária são as mulheres, né? Por todas essas questões anatômicas, hormonais, de ganho de peso, paridade, da via de parto. Então, era algo bem clássico mesmo, que ainda muito é feito, e que é o grande... nós temos um grande perfil aí atendendo essa população. Esse perfil de pacientes ainda nos procuram muito e vão continuar procurando. E, de fato, a incontinência urinária, por exemplo, ela é a disfunção pélvica mais prevalente. Então, isso vai chegar para a gente. Mas nós começamos a entender que a fisioterapia ela vai além da musculatura do assoalho pélvico, né? E para além também dessa população feminina com incontinência urinária. Então, nós temos também vários tratamentos voltados para a incontinência fecal, então, na área de coloproctologia, né? Obstetrícia também, a gente tem uma grande procura para fazer esses atendimentos nas pacientes, nas grávidas, né? Fazer os atendimentos pré-natal, durante o parto e também fazer o acompanhamento pós-parto. Nós, inclusive, podemos fazer acompanhamento de aleitamento materno, né? Então, tudo isso faz parte da nossa alçada, né? E além, então começou a vir pacientes com dor pélvica, dores pélvicas, inclusive, que hoje é o que mais tem chegado, o que mais no meu consultório, na minha realidade, é o que mais a gente tem aparecido, assim. Então, mulheres hoje com endometriose, que tem história de uma dor pélvica crônica, que tem histórias de dores do lombar, dor irradiada muitas vezes para membro inferior, que às vezes faz uma terapia mais convencional e ainda assim não se resolve, ainda assim mantém-se ali uma queixa, né? Até avançar para casos neurológicos. Então, eu também faço atendimento de fisioterapia com disfunções neurogênicas do trato urinário, né, inferior,
que também não é incomum, é bem comum, e esse tratamento vai ficando cada vez mais especializado, né? Fazemos tratamento de uropediatria, né? Mastologia, oncologia, né? Então, a fisioterapia pélvica, ela foi ampliando, ela foi ganhando uma dimensão muito grande, né? Então, hoje, nós temos, assim, um mundo de oportunidades para você que quer trabalhar na área, que quer se engajar na área da fisioterapia pélvica. E eu fiz questão, quando eu recebi essa missão aqui de moderar esse momento do Amo Físio, da fisioterapia pélvica, né? Uma preocupação que eu tive foi, eu quero mostrar o como isso está difundido no Brasil. E trazer outras formas, né? Um outro olhar da fisioterapia pélvica para além da incontinência urinária feminina, que é o clássico, né? Então, isso, gente, é a base da fisioterapia pélvica, mas a gente vai trabalhar outros olhares também da fisioterapia pélvica. Então, eu trouxe aqui como convidadas, e eu peguei, assim, o Brasil todo, eu quis abraçar o Brasil inteiro, tá, gente? Então, eu tô aqui com 2 convidadas do Sul, que é a Débora Correia. Tudo bem, Débora? Pode ativar teu microfone. Boa noite, tudo bem? Débora, daqui a pouco eu vou te abrir o espaço e você se apresenta, tá? Então, a Débora é de Porto Alegre e a Jordana Fernandes, que também é de Porto Alegre. Então, a Débora ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre reabilitação pélvica abdominal, que a gente não pode esquecer, né? Um paciente com alterações miccionais, disfunções pélvicas, não é só assoalho pélvico, como eu falei para vocês. Então, a gente tem que olhar um pouco mais para isso. Eu costumo falar que antes de sermos fisioterapeutas pélvicos, nós somos fisioterapeutas. E a gente não pode esquecer isso, né? Então, a gente tem que ter uma e global aqui para aquele paciente que nos procura. A Jordana também é de Porto Alegre, então a Jordana está na coordenação. Você está na coordenação, né, Jo, ainda? Estou, A Jordana é coordenadora da pós-graduação de fisioterapia pélvica em Porto Alegre, né? E ela vai trazer a experiência, a expertise que ela tem voltado para a uropediatria, que é uma área que eu acho linda e que precisa ser muito explorado dentro da fisioterapia pélvica. A procura, ela vem aumentando, né? Eu acho assim que não tem demanda onde não existe o profissional capacitado. Se você é capacitado, a demanda ela vai aparecer, porque a população precisa, né? Cada vez mais. E nós vamos contar ainda com a participação da Karen, a Karen Costa, que é agora do outro extremo, né? Eu vou sair do Rio Grande do Sul e nós vamos lá para o Pará. A Karen é de Belém, que ela vai trazer também um pouco da vivência dela, expertise dela, com relação à fisioterapia obstétrica, né? Que é algo que muita gente quer. Então, tem muita gente que vem para a pélvica pensando em obstetrícia e quando chega lá descobre que tem muita coisa linda também. Então, a gente não tem disfunções sexuais, então, femininas e masculinas. Eu não comentei, né, que fisioterapia pélvica não é só para mulheres, fisioterapia pélvica também é voltada para o público masculino. Então, assim, gente, tem muita coisa para falar. Tem muita coisa da fisioterapia pélvica que a gente não ia conseguir, de maneira alguma, trazer todo esse conteúdo para 2 horas de encontro, mas eu quis trazer algo que a gente pudesse ter uma visão bem ampla, né, de onde a fisioterapia pélvica começou, até onde nós estamos indo. Quero agradecer os nossos mais de 50 convidados, nossos mais de 50 participantes aqui nesse momento, tá? Para escutar nossas queridas, fantásticas fisioterapeutas, tá bom? A Débora Correia, ela é fisioterapeuta formada pela Uniriter, é isso, Débora? Especialista em saúde da mulher pelo COFITO, então tem essa questão da nomenclatura, né? Então, a pós-graduação da fisioterapia na Inspirar é fisioterapia pélvica, mas a especialidade é fisioterapia em saúde da mulher, especialidade reconhecida pelo COFITO. O que não vai atrapalhar vocês em absolutamente nada, tá? Então, quem é formado em fisioterapia pélvica ou em qualquer outra área, pós-graduação, de nome equivalente, mas que contemple desse mesmo conteúdo, está apto a realizar a prova lá do COFITO de especialidade e adquirir o título mesmo de especialista, tá? Na área de fisioterapia em saúde da mulher. Ela também tem pós-graduação em fisioterapia pélvica e obstetrícia pela Faculdade Inspirar e é integrante do grupo de pesquisa GPelv da Universidade Federal
De onde? Ciências da Saúde de Porto Alegre. De Porto Alegre. E é parte da equipe Sorella, fisioterapia pélvica focada em reabilitação abdominal funcional e a sua relação com o assoalho pélvico. Bem-vinda, Débora. O microfone Obrigada. é seu, tá? Obrigada Eu vou ficar caladinha a partir de agora. Então, pessoal, eu sou a Débora Correia, né? Eu moro aqui em Porto Alegre, como ela falou. E eu achei interessante ela puxar esse assunto para falar de como que ela começou na fisioterapia pélvica, porque eu entrei na fisioterapia também sem saber que existia fisioterapia pélvica. Eu fui saber da fisioterapia pélvica exatamente na minha primeira aula, que foi justamente com a minha professora, que eu digo que é a minha mãe da pélvica até hoje, que é a Magda Fornaleto. E desde aquele dia ela pegou na minha mão e vamos juntas. Então, desde a faculdade, eu sempre quis trabalhar com a saúde da mulher, da gestação ao pós-parto. Por mais que eu tenha um foco hoje no pós-parto, eu acompanho desde a gestação. E aí, na faculdade, eu comecei já a estudar o Low Pressure Fitness, que é o LPF, que é o mais famosinho. Daí eu fui estudando mais, fui entendendo mais de biomecânica, fui entrando mais no mundo da fisioterapia pélvica, na saúde da mulher como um todo. E aí hoje eu tenho todo um raciocínio clínico que eu trabalho justamente com esse raciocínio. Então, pessoal, a gente tem que se perguntar, por que reabilitar o abdômen? Vocês que estão no final da faculdade, a gente pensa, a gente estuda abdômen quando na faculdade? Quando a gente tem lesões na coluna, quando a gente tem dor crônica. Então, na fisioterapia pélvica, a gente também tem que ter um olhar para esse abdômen. Porque muitas coisas nos diz quando a gente tem um olhar para o abdômen. Hoje eu trouxe vários vídeos para vocês, que vocês vão conseguir ver o que acontece. Então, a gente tem que pensar no abdômen como o centro do nosso corpo. Se a gente não tem um abdômen funcional, a gente tem alguma dificuldade de dor nas costas, a gente tem alguma disfunção, inclusive, na cervical e assim por diante. Dor pélvica crônica, por exemplo, a gente tem pontos de tensões muito importantes no abdômen que a gente consegue soltar esse abdômen e aliviar bastante os desconfortos. Outra questão que a gente tem que olhar para o abdômen, por exemplo, como a Laís falou, a gente é fisioterapeuta, então a gente olha para um todo. Se eu tenho uma disfunção abdominal, pode ser ocasionado, por exemplo, da minha cintura escapular. Pode ser ocasionado porque tem uma instabilidade pélvica. E assim por diante. Então, a gente tem que olhar para o abdômen não só como a barriga chapada e trincada que a gente vê no Instagram. Então, ele trata do quê? De uma recuperação funcional, da capacidade que esse abdômen tem de estabilizar o nosso tronco, a nossa pelve e transferência de força. Então, muita coisa que a gente faz desde os exercícios do PNF, a gente tem uma força, uma cadeia de força que ele vai passar pelo abdômen. Então, se eu tenho um abdômen disfuncional junto com um assoalho pélvico que não está funcionando bem, a gente tem muita dificuldade nisso. Então, também na respiração. Quando a gente estuda lá na cardiorrespiro a questão da respiração, se eu não olhar para o abdômen, uma questão pode estar no padrão respiratório que está abdominal, por exemplo. E isso, daqui a pouquinho, vocês vão entender por que vai influenciar no assoalho pélvico. Então, de uma maneira geral, ele consiste em funcionar o abdômen em harmonia com os músculos respiratórios do assoalho pélvico, porque esses músculos, eles têm ajustes antecipatórios. E o que é esse ajuste antecipatório? É, por exemplo, eu vou elevar uma carga e o meu assoalho pélvico, meu abdômen, entram em ação antecipadamente antes de acontecer o movimento de uma forma inconsciente. Só que o que acontece? É muito comum no período gestacional ou quando a gente não tem essa informação ao longo da nossa vida, a gente perder essa ativação. Por quê? Por gestação, por sobrecarga no assoalho pélvico, justamente por não perceber, por não conhecer essa região. Então, pode ocorrer essa disfuncionalidade. Aí, a gente tem que pensar num sistema integrado. Onde que vocês costumam escutar bastante essa palavra core? No Pilates, por exemplo. Então, o que é isso? É estabilizar a região. O que é estabilizar a região? É colocar o diafragma, o abdômen e o assoalho pélvico e a pressão intraabdominal para trabalharem em conjunto. Então, por exemplo, quando eu tenho o diafragma, que ele é o teto da casa, o abdômen, que ele é a parede da casa, o assoalho pélvico, que ele é o chão da casa. Dentro a gente tem a pressão intraabdominal. Se eu tenho uma falha em algum desses pontos, eu posso ter um problema no assoalho pélvico, que pode ser um assoalho pélvico hipertônico ou hipotônico. Eu posso ter uma parede abdominal que ela não tem a função e não recruta de forma correta, e assim por diante.
Então, esse conceito de funcionalidade é envolver esse músculo do assoalho pélvico, diafragma e abdômen junto para estabilizar essa região. Então, é o teto da casa, a parede da casa e o chão da casa para controlar essa pressão de dentro do abdômen. E aí a gente pensa, quando que essa função se perde? Onde é que ela se perdeu? Porque se a gente olhar as crianças hoje, a Ju vai falar daqui a pouquinho para vocês, algumas têm essas funções antecipadas. O que está acontecendo? O que aconteceu na vida dela que chegou a esse ponto? Por exemplo, pode ter múltiplas gestações, pode depender de como é a recuperação no pós-parto. Por exemplo, nessa imagem aqui, a parede abdominal da gestante, a gente vê que já tem uma hérnia umbilical. Por que essa hérnia umbilical aconteceu? Só porque a barriga cresceu? Não, porque provavelmente o aumento dessa pressão, essa sobrecarga dessa pressão, ela está fazendo muito para essa região da parede abdominal, causando, a palavra fugiu, extrusão da hérnia umbilical. Então, essa parede abdominal, por algum motivo, ela está mais fragilizada e não consegue conter esse aumento da pressão. Quando eu penso num pós-parto, eu tinha um abdômen até 40 semanas, que ele distendeu de uma maneira abrupta. Vamos pegar o meu caso. Eu estou com 33 anos, nunca gestei, meu abdômen é de um jeito. Gestei durante 40 semanas, meu abdômen mudou durante 40 semanas. E aí, de repente, nasce a criança, essa barriga fica solta. Para onde que está indo essa pressão no pós-parto? O que eu posso fazer para melhorar essa parede abdominal no pós-parto? Dessa mesma maneira, se eu tenho uma parede disfuncional, um assoalho pélvico disfuncional, eu posso ter uma incontinência urinária, eu posso ter uma dor pélvica crônica, eu posso ter uma disfunção sexual. Eu posso ter a diástase abdominal, que é a mais falada hoje em dia. A diástase está super em alta. Então, o que é a diástase, né? Às vezes a gente consegue olhar algumas imagens, algum movimento, a gente vê a separação dos músculos em determinado movimento, que eu já vou falar para vocês um pouquinho também. E sobre não só hérnias umbilicais, mas hérnias inguinais, que é importante falar que hérnia a gente não trata. Porém, essas hérnias, se esse aumento da pressão está excessivo, onde está a falha para isso estar acontecendo e a gente vai estabilizar para poder tratar. Outra questão é a abdominoplastia. Quando a gente tem uma abdominoplastia total ou até a mini, a gente também tem uma mudança anatômica muito grande, que a gente precisa reabilitar esse abdômen junto com o assoalho pélvico. Então, o que é esse conceito integrado, né? É trabalhar abdômen, assoalho pélvico e respiração em conjunto. Para isso, a gente tem que entender essa dinâmica. Então, eu gosto desse meu vídeo aqui, que ele é muito didático. Prestem bem atenção. Então, o que está acontecendo? Eu tenho a fase inspiratória, onde o meu diafragma ele desce, inspiratória, onde o meu diafragma desce, o meu abdômen abala um pouquinho, o meu assoalho pélvico acompanha esse movimento. E isso ocorre aumento da pressão intraabdominal. Então, na inspiração, o diafragma desce empurrando para baixo. Por que a pressão intraabdominal aumenta? Porque o diafragma está empurrando as minhas vísceras. Então, o meu assoalho pélvico está lá tentando acompanhar esse movimento para que seja funcional. Já na fase expiratória, o meu diafragma ele sobe, meu abdômen ele vem para dentro e meu assoalho pélvico acompanha e a pressão intraabdominal diminui. Isso, então, é a sinergia abdominopélvica que a gente fala. Então, quando eu tenho uma disfunção, eu vou avaliar pontos por pontos para entender o que está acontecendo e onde está a falha. E essa pressão abdominal, ela é indispensável, por quê? Ela vai proporcionar rigidez na nossa região. Imagina se a gente não tivesse essa pressão dentro do abdômen, seria tudo colapsado. Pensem numa latinha de refrigerante com gás, uma garrafa PET com gás. Eu tenho a pressão ali, o plástico está estável, né? Quando eu tiro todo o gás, ele fica mais instável. Então, isso é essa analogia que a gente tem que fazer dessa pressão. Então, para acompanhar essa pressão, eu tenho que ter um abdômen, um assoalho pélvico que mantenha esse movimento junto. Então, um exemplo disso, por exemplo, quando a gente olha um abdômen trincado, e mesmo assim a pessoa tem um abdômen super rígido, mas eu tenho uma dor crônica nas costas ou eu tenho incontinência urinária. Será que esse abdômen está 100% funcional, fazendo a função dele de sustentação enquanto aumenta a pressão?
Então, a gente começa a avaliar. Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro ver esses pequenos detalhes e fazer esse ajuste, que eu acho que faz muita diferença num tratamento. Então, eu tenho os músculos abdominais e eu tenho a linha alba que vai conectar esses músculos. Por quê? Imagina se a gente tivesse só o músculo e não tivesse esse tecido conjuntivo que alongasse para ele ir distendendo na gestação. Ou quando a gente ganha peso também, isso também acaba acontecendo, porque a gente tem mais gordura abdominal. Então, o que é esse tecido conjuntivo? Ele faz esse movimento de ir e voltar. Então, na gestação, ele aumenta e é para voltar no pós-parto. Então, quando eu tenho uma ativação de músculo profundo do abdômen, que é o transverso abdominal, junto com o assoalho pélvico, eu consigo ter uma estabilização e essa linha alba fica mais estável. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente consegue estabilizar a região para que não tenha sobrecarga na parede abdominal. E isso é importante lá na diástase, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, eu tenho essa sustentação, essa estabilização, e eu preciso trabalhar com exercício. Por quê? É as fibras musculares que vão sustentar essa região. E aí, então, essa linha alba é o tecido conjuntivo, ele fica localizado entre os músculos do reto abdominal, eles fazem essa conexão tridimensional em todos os sentidos, e ela a origem dela é a aponeurose dos músculos, ou seja, todos os músculos abdominais se conectam aqui, que a função dela é transmitir força, né? E ajuda na estabilidade do tronco e principalmente controlar essa pressão intraabdominal. E aí a gente fala do que é essa diástase. A diástase, então, é a separação dos músculos do reto abdominal devido ao alongamento desse tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo é quem a gente deve trabalhar junto com os músculos no pós-parto para que ela volte aos pouquinhos, para que não fique aquele músculo instável. Quando eu tenho um tecido conjuntivo muito instável, uma diástase uma distância muito maior que 3,5 centímetros, eu tenho uma instabilidade abdominal. E o que essa instabilidade abdominal pode me causar? Pode me causar uma dor nas costas, se a gente pensar como fisioterapeuta como um todo, uma dor na cintura escapular, uma dor na cervical. Eu posso não conseguir fazer movimentos funcionais do dia a dia, como elevar as pernas, né? Então, ela só vai ser patológica quando ela não volta no normal, no pós-parto. Quando eu também tenho essa falta dessa conexão dessa musculatura, eu vou ter problemas em toda a extensão do corpo, mas principalmente o estético, porque por mais que eu trate o funcional, a gente tem que levar em consideração, eu que trabalho com a saúde da mulher, que essa falha, essa questão estética, deixa ela com uma depressão. Então, no olhar global, no biopsicossocial, então a gente tem que acolher essa mulher em todos os sentidos. E não tem coisa mais gratificante do que é reabilitar essas pessoas com exercícios, que elas entendam qual a importância do exercício para esse abdômen ficar funcional e saudável. E a partir do momento que as pessoas entendem o que é essa pré-ativação antes de executar um movimento, que elas aprendem a ter domínio de tudo isso, elas seguem fazendo o exercício que quiserem sem nenhum prejuízo. Então, o que é um abdômen funcional, né? É um abdômen que ele é complacente. O que é complacente? Ele vem e ele volta. Ele não fica assim na rigidez. Eu preciso ter esse movimento fluido. Para quê? Para fazer as tarefas diárias. Para levantar o peso, para tossir, para evacuar, para correr, para respirar. Não sei se aqui tem alguém que faz crossfit, mas um exemplo importante é que se eu tenho um abdômen que ele não é funcional, a partir do momento que eu elevar uma carga acima do meu ombro, né, a partir daqui do ombro em diante, eu vou ter uma sobrecarga muito grande e eu preciso do meu abdômen. E se eu não tenho essa alavanca ali para fazer o movimento, eu faço uma valsalva, que é o quê? Para conseguir levantar. E isso vai me levar ao quê? Uma outra disfunção. Mulheres que têm diástase e praticam exercícios de carga de repetição como essas, elas precisam recrutar muito esse abdômen, esse transverso abdominal na fase expiratória, para que não sobrecarregue o sistema e que não vá para o assoalho pélvico. Porque no movimento de expiração, eu preciso que o meu assoalho pélvico entre em ação junto. E se ela tem essa falha, vai tudo para o assoalho pélvico. Então, eu trouxe 2 exemplos para vocês verem, tá? Quando é que perdeu essa função?
aqui num pós-parto. Tosse. Tá. Contrai a barriga como tu acha que tem que contrair. Isso. Contrai lá a musculatura do xixi. E como tu acha que é? Puxa o ar e solta. Aí, como vocês têm que entender que a gente tem que olhar o paciente como um todo, pessoal. Então, vou traduzir para vocês o que eu vi aqui. Eu pedi para ela tossir. O que eu espero numa tosse? Que meu abdômen venha para dentro. Nesse caso, o abdômen dela foi para fora porque ele está muito enfraquecido. Quando eu pedi para ela... Contrai a barriga como tu acha que tem que contrair. Pedi para ela fazer uma contração como ela acha que é, o que ela fez? Tá. Ela simplesmente... Contrai a barriga como tu acha que tem que contrair. Ela simplesmente sugou o abdômen para dentro. Ela não ativou as fibras musculares que são necessárias. Isso. Contrai lá a musculatura do xixi. Eu pedi para ela contrair a musculatura do assoalho pélvico, ela usou muito o abdômen e a gente vê levemente que ela empurra, ela faz uma força tão grande, o assoalho pélvico, ela contrai a barriga e empurra um pouquinho para baixo. E como tu acha que é? Isso. E aqui, quando eu palpo essa região, eu vejo uma separação dos retos abdominais acima de 4,5 centímetros, muito grande. Então, esse abdômen está extremamente disfuncional. Então, ela tem vários problemas por causa disso. Essa aqui é uma halterofilista que me procurou por causa de diástase, pessoal. Então, ela tem um abdômen extremamente rígido, ela faz uma sobrecarga de treino muito grande, ela faz muita valsalva, que é a apneia inspiratória para poder carregar a carga. Além disso, ela também tinha incontinência urinária. E olha como que ela faz para ativar o abdômen. Ela tem tanto o hábito de fazer força em excesso, que quando eu peço uma ativação de assoalho pélvico de abdômen, eu quero uma contração bem sutil às vezes. Aqui, ela não consegue. Ela contrai com tanta força, ela puxa as costelas dela para baixo, ela empurra para o assoalho pélvico, e esse é um dos motivos da incontinência urinária dela, por exemplo. E aí eu trago o que a gente tem de evidência da literatura sobre isso, né? Que o transverso abdominal, ele antecipa o movimento antes de aumentar a pressão intraabdominal. E hoje, quando a gente fala em diástase abdominal, a gente pensa muito em aproximação dos retos. Então, quando a gente pega um artigo científico, eles vão procurar qual é o melhor exercício para ativar e para aproximar esses músculos. Então, a gente sabe que para ter uma melhora efetiva, a gente não tem um exercício específico, mas a gente tem que ter uma consciência perineal e abdominal para que, quando ela for fazer uma flexão de tronco, por exemplo, não empurre tanto esse abdômen para fora e nem para o assoalho pélvico. Então, eu trago essa consciência e esse abdominal ele fica mais efetivo, no sentido de que, em vez de fazer 100 abdominais, ela pode fazer 50 com mais consciência, tonificando mais o abdômen e protegendo mais. E aí, tendo essa sensação de afinamento de cintura, que é o que as mulheres querem. E aí, outras evidências é que tem o Pilates, o LPF, exercícios hipopressivos, eles têm benefícios descritos, mas ainda a gente tem pouca evidência para tratamento de diástase, por exemplo, e para reabilitação abdominal. Então, o que mais tem de evidências é o treinamento da respiração em sinergia com a musculatura progressiva e individualizada, tem melhores resultados em força, coordenação e controle motor. E quem melhor trabalha com isso? Nós, fisioterapeutas, que é afinar aquele movimento específico, tratar aquele movimento específico, que é aquilo ali que vai proteger o nosso paciente. Então, as aplicações práticas, tá? A gente tem que ter uma avaliação essencial, tônus de parede abdominal. O que é tônus de parede abdominal? É quando a gente palpa e vê o quanto esse músculo responde à minha palpação. Aquela paciente a primeira que tem o abdômen mais enfraquecido, eu palpo, o músculo não responde, demora para voltar. Já a paciente halterofilista, ela tem o volume muscular dela é tão grande, ela tem uma hipertrofia tão grande da musculatura, que tu palpa e ele responde super rápido, né? Então, ver a qualidade desse tecido conjuntivo, que é a linha alba,
avaliar padrão respiratório, como que ela respira, coordenação na musculatura do assoalho pélvico, que é contrair, relaxar e expulsar, como que ela responde, e ver as estratégias compensatórias dela. Vai dizer que isso aqui não lembra muito um paciente de traumato, um paciente de neuro, que a gente tem que avaliar também. E essa intervenção deve incluir essas conexões, controle voluntário, porque, por exemplo, assim, ó, se a paciente tem uma incontinência urinária de esforço, que é aquele escape de xixi quando a gente espirra, o que eu faço? Eu vou trabalhar essa contração voluntária dos músculos e vou treinar com ela isso até ter neuroplasticidade e ter uma resposta adequada para isso. Também tem que trabalhar o alinhamento postural, porque não adianta eu trabalhar 45 minutos ali postural e ela passar o dia inteiro curvada. E a progressão gradual de exercícios. Então, sim, na reabilitação abdominal a gente faz abdominal de academia, mas é uma progressão do que a gente, conforme a melhora do paciente. E aí, reabilitar o abdômen é devolver autonomia ao corpo, né? É preparar o centro para sustentar a vida em movimento e precisa ser feito com inteligência e respeito à fisiologia. Por exemplo, se eu tenho uma biomecânica que já é ruim antes da gestação, na gestação ela pode piorar. Então, na gestação eu tenho que organizar para que o período de adaptação da gestação seja o mais saudável e o menos desconfortável possível. Então, a gente trabalha essa estabilização. E no pós-parto, a gente vai recuperar essa integridade também. Mas lembrando que a gente também trabalha com prevenção e não só com problema. E aí eu trouxe esse vídeo para vocês entenderem o que é um abdômen funcional. Essa paciente, ela tem uma diástase, ela tem uma ruptura do tecido ali, mas mesmo assim, o abdômen dela está saudável. Ela está fazendo o quê? Uma flexão de tronco de academia, o abdômen está protegendo a pressão abdominal, o assoalho pélvico não está sendo sobrecarregado, ela está fazendo com um movimento de expiração. Vou colocar de novo para vocês verem. E aí eu trouxe esse caso aqui, que, igual ela falou no início, quando a gente fala de fisioterapia pélvica, a gente não pensa só em assoalho pélvico. E agora vocês vão entender que quando a gente olha para o abdômen, a gente também não olha só para o abdômen, a gente olha para o assoalho pélvico, porque são musculaturas cinésticas. Eu vou explicar detalhadamente o que está acontecendo. Contrai forte. Relaxa. Contrai devagar. Eu sei que aqui não dá para interagir, para responder, mas assim, ó, vocês acham que eu pedi para ela contrair o abdômen ou o assoalho pélvico? Assoalho pélvico. Agora eu vou dar a minha resposta, tá? Quando você falou contrai forte, depois contrai devagar, inicialmente eu achei que fosse abdômen. Quando você perguntou, quando você deu a dica, assim, assoalho pélvico. Então, é que eu cortei o início, né? Isso aqui foi uma avaliação. E aí, ela tinha incontinência urinária de esforço, né? E urgência miccional. E aí, eu pedi para ela só contrair teu assoalho pélvico. Contrai forte. Relaxa. Então, ela contraiu o assoalho pélvico, tracionando muito para baixo. E aí, o que eu fiz? Soltei todo o abdômen, trouxe aquela conscientização, trabalhei massagem do assoalho pélvico, trabalhei contração, coordenação de assoalho pélvico, para depois introduzir os outros exercícios. Isso aqui foi na sessão seguinte, tá? Contrai bem pouquinho. Solta. Não mexeu. Segura nesse bem pouquinho. E aqui é só assoalho pélvico. Porque aqui ela estava fazendo uma carga muito excessiva, mesmo contraindo um pouquinho. E aí, assim, a gente conseguiu organizar para depois progredir para os outros exercícios. Ela segue fazendo os exercícios funcionais dela sem prejuízo nenhum. Então, quando a gente organiza a função, quando a respiração e assoalho pélvico e transverso, abdômen e postura começam a trabalhar junto, o corpo responde. Os movimentos ficam mais leves, a força parece um jeito mais inteligente e a estética, ela vai vir como consequência, porque um corpo funcional encontra a sua forma com mais naturalidade. Então, eu sempre digo assim, qual que é o melhor tratamento para diástase? É fazer o aparelho? É fazer exercício? No mundo dos sonhos é os dois.
mas a funcionalidade sempre vem em primeiro lugar, porque se eu trabalhar só o estético, pode ser que o estético, o efeito passe mais rápido. Se tu entende a funcionalidade, é igual dieta. A partir do momento que a gente entende como a dieta funciona, entra na mente e assim a gente consegue organizar tudo. É isso, pessoal.